mais, e eles começaram a mudar algumas coisas e começou a ficar muito caro para mim. Então, eu fui em busca de uma nova ferramenta, né, que tivesse ali os critérios, né, que eu tinha separado para o Asana. E aí foi quando eu encontrei o ClickUp. Eles deram uma reformulada aí há pouco tempo, né, na ferramenta. Lá atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre ferramentas de gestão de tarefas, eu já tinha visto, já tinha testado o ClickUp, mas na época eu detestei, foi uma das piores ferramentas para mim. E aí agora, depois de todo, né, a repaginação que fizeram aí, achei que ficou excelente. É muito similar ao Asana, né? Tem todas as vantagens ali, quase todas as vantagens, né, que eu vejo no Asana, tem aqui no ClickUp e resolvi testar. Estou trazendo aqui, ainda tem algumas coisinhas que eu estou aprendendo um pouco mais, mas já consigo passar algumas dicas aqui para vocês, né? E para quem está nesse impasse aí, igual eu estava, acho que vai ser bem legal. Bom, então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui a versão gratuita, tá? Esse eu estou no meu usuário teste aqui. Então, assim que você entra, né, no aplicativo, ele já te dá a opção de mudar para o português. Já fica aqui essa caixinha para gente, né? Já me leva para as configurações. Isso já facilita aí para quem tem dificuldade, né, com o inglês e muitas vezes acaba deixando de usar alguma ferramenta por causa disso, né? Então, troca aqui o idioma. Você pode configurar também como você quer onde você quer que inicie a sua semana. Eu sempre gosto de deixar o formato de 24 horas e dia, mês e ano, né? Trazendo aí pro formato que a gente usa. E salva as alterações. Então, essa é a primeira dica, né? Para quem tem aí, principalmente essa dificuldade com o inglês, já facilita muito o nosso dia a dia aqui. Eu estou usando a versão web, tá? Apesar, eu tenho o aplicativo instalado no computador, mas aqui para vocês eu estou gravando direto no web. Então, ele fica aqui me perguntando, né, se eu quero ativar as notificações no navegador. Eu vou ocultar, mas aí você pode habilitar, né, para sempre que chegar uma tarefa nova, alguma marcação, ele te notificar pelo navegador, tá? E aí, o que é muito legal da gente entender aqui, né, no ClickUp e fazer essa comparação aí com a Asana. Quando o ClickUp me fala de status, ele está falando realmente de status, né, de como está a sua tarefa. Então, normalmente o que a gente usa ali no Kanban, pendente, em andamento, concluído, né, ou aguardando um terceiro, enfim. Isso é o que a gente coloca aqui como nosso status, tá? Vou fazer alguns aqui para vocês, só para mostrar de exemplo. E aí, quando eu venho aqui no meu espaço, que é como se fosse um time lá do Asana, né? Eu tenho a minha lista e aí eu vou configurar o status dessa lista. Então, o que eu quero que apareça aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui pendente, e aí eu quero colocar em andamento, quero colocar aguardando terceiro, e aí você pode colocar, né, no formato aí que ficar interessante para você. Vou alterar isso daqui para vermelhinho. E o concluído, né, que eu tenho aqui, eu vou deixar ele lá no status de fechado. E aí isso é muito importante, porque quando você muda isso daqui, né, esses status, para ele finalizar a sua tarefa, você tem que salvar esse status aqui desta forma, tá? Ou aqui no concluído. Então, salvei. E aí, ele vai me dar aqui um status de pendente. Eu vou colocar outras tarefas aqui. 3, teste 4, tá? E aí, aqui eu vou mudar. Então, eu tenho uma tarefa pendente, uma em andamento. A outra eu estou aguardando. E a outra eu vou dar como concluído. Rafa, sumiu minha tarefa concluído. Aqui você vai colocar mostrar fechados. Eu já vou marcar essa opção de salvar essa visualização automaticamente. Então, toda vez que eu
salvar, né, alguma nova visualização, ele já vai mudar aqui pra gente, já vai deixar isso salvo para da próxima vez que eu entrar, isso tá aqui, tá? Então aqui eu consigo ver pelo status, que é a mesma coisa quando eu vou lá no quadro, e aí por isso eu fiz, né, essa comparação aí com o Kanban. Se eu quiser ver aqui pelo quadro, tá aqui, né, num formatinho diferente, certo? Qualquer outra coisa aqui que eu acho bem importante da gente saber. Eu gosto de trabalhar aqui com a data de vencimento, tá? E aí, por que que isso é muito importante da gente visualizar? Eu vou colocar aqui algumas datas aleatórias, só para a gente ter aqui uma visualização legal. Tá? Então, quando eu venho aqui e coloco datas, ele já organiza para mim o que é em cada momento. Então, ele pega até uma semana, né? Dentro da semana aí, coisas que estão em atraso, o dia da semana, né? Então, qual que é o próximo dia que eu tenho essa tarefa? Então, aí, dentro de uma semana, ele vai me dar sempre o dia da semana aqui, tá? E depois ele entra aqui como futuro. Então, coisas que vão aí mais para o final do mês e tal, fica tudo como futuro. E depois ele vai ajustando aqui pra gente. Se eu tiver mais de uma tarefa no mesmo dia, né? Ou no mesmo em atraso, eu venho aqui e classifico na ordem que eu quero ver. Então, eu quero primeiro o mais antigo, depois o mais novo, e aí ele classifica isso aqui pra gente, tá? Então, esse é um status aí bem interessante da gente trabalhar. Outra coisa importantíssima para saber é sobre subtarefas. Isso é uma das coisas mais diferentes do Asana, que eu tive mais dificuldade. Ainda estou entendendo algumas coisas aqui que não fizeram sentido para mim, mas já tem algumas coisas que eu consigo, né, passar aqui, que são importantes. Então, quando eu venho aqui e coloco essas subtarefas, e eu vou dar datas para essas subtarefas, eu vou colocar aleatório aqui. Beleza. Então, nessa visualização minha, eu não tô vendo essas subtarefas, tá? Tá tudo escondido, né? Eu não sei o que que é. Então, aqui em subtarefas, eu tenho a opção de recolher tudo, eu tenho a opção de expandir tudo, que é mostrar cada subtarefa, mas para mim o principal no dia a dia é como tarefas separadas. O que que ele faz aqui? Ele pega cada tarefa e cada subtarefa no caso, né? E coloca lá no dia que eu determinei que é aquela tarefa. Então aqui, se eu for mudando essas datas, ele vai reorganizando a subtarefa. Porque normalmente, né, gente, quando eu tenho uma subtarefa, essa subtarefa ela tem uma data dela, né? É uma tarefa ali que tem uma tarefa mãe, mas é uma tarefa específica. Então eu preciso saber que dia eu vou fazer aquela tarefa. Mas aí eu olhei aqui e falei assim, nossa, eu não entendi nada, né? De onde é essa subtarefa? Então a gente vem aqui em mostrar e vai colocar locais de tarefa, que aí ele já vai melhorar aqui essa visualização para mim. Eu vou até mudar o nome dessa lista aqui, que vai ser o meu projeto teste, para vocês entenderem. E aqui ele vai aparecer para mim. Ele está pensando ainda, já já ele muda aqui, mas ele vai aparecer aqui, né, de onde está vindo essa subtarefa. Ainda assim não entendi? Volta para o expandir tudo. E aí, ó, ele vai voltar aqui, né, para essa visualização onde tem a tarefa mãe e as subtarefas aqui, tá? Então, essa questão das subtarefas aqui, para mim, foi, né, uma das principais coisas aí que valeu a pena eu mexer. Mas, se você quiser trabalhar aqui, ó, e é isso que eu queria mostrar para vocês, a questão do em andamento, né, dos status, desculpa,
que aqui eu consigo ter uma tarefa mãe, por exemplo, em andamento, mas eu tenho uma subtarefa concluída e eu tenho uma subtarefa aguardando, por exemplo, tá? Uma pendente e uma aguardando. Então, eu consigo ver tudo isso aqui, certo? Rafa, mas aí você concluiu uma subtarefa e ela sumiu. Eu já marquei aqui para mostrar. Subtarefas a gente vai marcar aqui. Subtarefas fechadas. E aí ela vai aparecer. Então, para quem trabalha com muita subtarefa, né? Tem aqui a tarefa mãe e aí você consegue ver o status de cada uma dessas tarefas aqui, né? Para poder facilitar a nossa vida. Bom, por enquanto é isso. Nos próximos vídeos eu gravo mais aí para vocês sobre a questão da gestão de tempo aqui, que é muito legal também. A gente, Clockify tá aparecendo aqui porque eu já tinha essa extensão instalada, mas eu não preciso dela aqui no ClickUp. Já é uma ferramenta nativa, né, do aplicativo, então a gente consegue fazer toda essa gestão ali. E uma última coisinha que é mega importante, que eu sempre falei do Asana, que é a minha paixão, é que a gente consegue ver todas as tarefas aqui de todos os projetos em um único lugar. Então, quando você vem aqui em tudo, ele vai ter aqui, né, todos os projetos, todas as listas em um único lugar, mostrando para mim o que eu tenho para fazer naquele dia, naquele horário, desculpa, que eu tenho pendente, né, ou de onde vem essa tarefa. Então, nesse lugar aqui é onde salva a nossa vida para quem tem muita coisa, né? Muitos projetos aí. E aqui é por onde eu me organizo, certo? Espero que tenha ajudado. Depois vocês me contam aí se testou, se tá dando certo, se tá gostando, o que tá achando. Beijo, até a próxima.